Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem tá falando é Milton Cardoso. Que nessa tarde aqui, que é de quarta-feira, sem dúvida alguma, é sobre a reforma da Previdência, ou seja, a destruição da Previdência Social no Brasil. Tem muitas pessoas blogueiros aí principalmente, que estão realmente defendendo que seja, que deve passar, que se não passar o Brasil será destruído. E nas mentes das pessoas está criando esse obstáculo, como essa mentira, como se fosse verdade. E eles estão falando que tudo que fale contra essa ideia de que o Brasil será destruído é simplesmente a mentira. E tem blogueiros aí, inclusive, que está apresentando as 7 mentiras dos esquerdistas, como assim fala. E esse blogueiro escolheu 7, o número exato do mentiroso. Porque ele fala, tem milhões de maneiras de falar, de tal maneira que amedronte o povo, que faça como um conto do bicho-papão, do lobisomem, do Saci-Pererê, da mula sem cabeça. O que acontece é que a mídia e o capital internacional, ou que esses blogueiros às vezes são filhos de pessoas já com a vida resolvida, que não está na camada dos mais pobres como eu. Então, o que acontece é exatamente isso aí. Pessoas jovens que não passaram, por exemplo, no caso da ditadura militar, que tiveram outras possibilidades de estudar no governo do Lula, da Dilma, que foi oferecido mais oportunidades para estudar, e que agora vem falar contra. Escolheu um filósofo fajuto aí, qualquer, e segue essa linha que aplica a moral falsa também, a falsa moral para dirigir o país, uma espécie de como tem nos países árabes, países muçulmanos, uma moral que rege todo o país, uma falsa, você sabe disso, como no Irã, que tem várias bondades, mas que é um país teocrático. O que nós devemos ter no Brasil é uma democracia, que não está acontecendo no momento atual, mas que já existe umas pessoas que formou uma elite da mídia, porque se falava muito que a internet ia tirar o poder da mídia tradicional. Mas em volta dessa mídia internacional e com apoio dela mesma, os meios de comunicação estão sendo dominados também pela mídia tradicional. E esses blogueiros de milhões são de extrema direita, na maioria deles. E que tem apoio técnico de quem tem o poder exatamente, que não está do lado dos pobres, dos que não puderam estudar, dos ribeirinhos, dos índios, que às vezes tiveram muita vontade, fizeram muitas tentativas e não conseguiram, tiveram que trabalhar para sustentar a família, sustentar os irmãos mais jovens e tentar sobreviver. Às vezes, muita gente acha muito fácil e critica os líderes como Boulos, e outros líderes que eu não quero citar o nome para não complicar muito. Mas que esse povo pobre, se não tiver um líder com racionalidade, com coração suficiente para sentir a dor desses pobres, eles não sairão daí. Tem que ter um líder. E que muita gente poderiam ser líderes, e ensinar, e instruir, para que o povo sirva o país, para que seja parte de todo o desenvolvimento do país. Então o povo pobre tem que ser, não se excusar,
separar, não é um apartheid da África, isso é ignorância. Então, muitos pensam que eles estão lá em cima, então que o povo pobre tem que se afastar cada vez mais para as favelas. Mas não sabem que um dia eles vão descer dessas favelas. Eles descem. O menino, quando cresce e atinge uma certa idade, 10 anos, não sei, 13 anos, ele desce. Então, tudo isso aí, tudo o remorso e a própria necessidade de sobrevivência da raça humana, ele vai simplesmente tentar o lógico. Ele vai tentar sobreviver. Então tem inclusive muitos que se alvora ou arvora a ser filósofo. Eu não sou filósofo, eu não sou. Mas que toma nomes, por exemplo, toma nomes do passado que às vezes não era, simplesmente não era cristão, não era nada disso. E eles tomam os nomes como daquele conhecimento, daquelas ideias, e desvincula e faz com que isso aí é a moralidade, é isso. Eles tomam proveito desses filósofos antigos para enganar o povo. Então tem curso aí de 50 horas sobre os templários, tem isso aí? Tem. A nova ordem mundial, eles tomam como se fosse uma ideia de esquerda, que não é. Isso aí é coisa do Bush, de extrema direita. É coisa o Trump parou de falar nisso aí, que ele viu que dava zebra. Ele parou de falar. Mas essa é a ideia do Trump, do Bolsonaro, da nova ordem mundial. Não é de esquerda, veja bem, não é de esquerda. Então, mas não é exatamente isso que eu quero falar. Quero falar sobre a reforma da Previdência, os pontos que eles estão pondo e que pouco vai interessar na hora de votar. Por que não vai interessar? Porque tem a mídia toda, inclusive, e tem a mídia tradicional, e tem a mídia dos blogueiros aí, dos estrelas, do youtuber, que também ajuda e que está fazendo a cabeça do povo, que também não importa. Porque os políticos é que vão votar. Vão votar na lei. E são números, tem que atingir o número ideal, 300 e quanto? 305? Por aí. Porque está vinculada à Constituição de 88. Então, se for rechaçado todos os pontos, eles simplesmente vão querer tirar, vão esquecer da capitalização, vão esquecer da idade, vão pôr uma idade bem tranquila e tal, para todo mundo aceitar, e os políticos ficarem tranquilos. Os políticos estão assim nervosinhos, porque eles pensam que se eles falarem a verdade e o povo perceberem que eles estão contra o povo, eles vão ter problema para se reeleger. Então é esse o ponto que eles estão tentando encobrir, fazendo de tal maneira que cada político vai receber 40 milhões, ele vai chegar lá nos prefeitos da cidade, da região, e vai dar 40 milhões aqui, 40, e vai ampliar talvez esse ponto aí, e fazer benfeitorias, e vão colocar o outdoor, vão fazer propaganda em cima disso aí. Ele vai criar alguma coisa lá na cidade que apareça. No passado, por exemplo, os prefeitos faziam asfalto antes de fazer o esgoto. Por quê? Aí pergunta, por que asfalto, seu Zuca? Não, porque o asfalto aparece e o esgoto não. Então ele tinha, como em minha casa, as privadinhas lá, a fossa séptica. Isso que acontece. Vão fazer então essas coisas que apareçam, tal, para que esse político seja reeleito. Então o que acontece com o Paulo Guedes? Ele sabe, ele é matreiro, ele foi estudado. Isso aí eles fazem na universidade. Isso aí é a diferença da universidade do exterior.
essas práticas, ele estuda psicologia do povo, como fazer as coisas, como falar, como apresentar o projeto. Tem curso de falar discurso, tem assim por diante. Então ele sabe que o que interessa, nada interessa para ele. Ele sabe que ele vai facilitar e vai ajudar os grandes investidores, os bancos, do qual ele tem amigos e faz parte disso aí. Ele não está preocupado com o pobre ninguém vai ver. Ninguém está tendo imagem de pobre aqui mais. Não tem. Pode morrer à vontade no Brasil que não aparecem as imagens. Estão escondidas. Não tem carpete aí, mas se tivesse, eles esconderam debaixo do carpete. Então o que interessa a ele? Contar as favas. Contar os votos. E isso é o que a mídia e os blogueiros fajutos, mentirosos e avarentos estão fazendo. Às vezes até com a ajuda de religiosos, de igrejas também avarentos, também quer ter seu rebanho todo ali amedrontado, para que ele receba e cobre o dízimo. E tenha essa esquerda, o comunismo internacional como inimigo, coisa que não jamais acontecerá com o governo do PT. Porque é exatamente o governo, o comunismo vive dessa miséria criada pela direita. Quando chega ao fundo do poço, que a direita separou e foi para Miami, então estão lá no iate, é que a pobreza não aguenta mais, e aí se revolta às vezes, e qualquer líder que aparecer vai ser bem sucedido. E vai ter também, vai ter uma guerra, vai ter luta de classe, não é uma coisa formada para ser. Só surge o comunismo e o socialismo, se alimenta da miséria absoluta. E só assim pode crescer. E um país que se dá a oportunidade para todos os sonhos, jamais crescerá o comunismo. Então toda essa ideia dos R$400, que ele disse, não, isso não vai acontecer, que no R$400 você vai receber a sua própria aposentadoria. Como? Como você vai receber? Por que aparece os R$400 na fala de muitos do Partido dos Trabalhadores, muitos deputados, muitos pesquisadores? Por que aparece? É exatamente esse ponto. Muitos não vão completar a idade trabalhando. Depois dos 55 anos, ele vai entrar na fila e vai voltar talvez para casa antes do tempo. Ele vai, porque ele não vai conseguir o emprego. Ele volta para casa e vai ficar andando para lá e para cá. E vai no boteco do seu Mané ali, vai comprar alguma coisa ali, um ovo para fritar. Não vai ter o óleo. Não estou fazendo amedrontando o povo, estou falando a realidade. Depois de 55 anos, ele vai ter muitos concorrentes de 20, de 28, 20, 30 anos. Formado em agronomia, formado em engenharia, formado em medicina, formado em... que vai assumir mais bem falante, mais forte, mais educado, vende mais. É isso que o comerciante quer. Não é criticando o capitalismo, mas ele vai escolher a pessoa que vai permitir com que ele ganhe mais, que a empresa cresça mais. Ele não vai ter, talvez ele tenha pena do senhor de 55 anos, mas não vai poder admitir. Ele não vai ter uma fábrica, por exemplo, todo mundo com 55, 60, 65. Talvez seja uma empresa de trocar fio elétricos em cima do poste. Ele não vai admitir.
ou que seja, trabalhar em cima de um trator, não vai admitir um de 65 anos. Por que ele vai admitir? Vai pular muito, o trator pula muito. Vai quebrar os ossos dele com osteoporose. Ele vai admitir um rapaz de 24 anos, 25, que vai aparecer aos montes. Então, o que vai acontecer? Você não vai conseguir o trabalho depois de 55 anos, e se acontecer assim no tempo do Natal, para empacotar produtos, alguma coisa assim, um bico, você não vai ser registrado, e se for, é por um período curto. E o que acontece? Qual a decorrência dessa informalidade? Você não completa a idade de trabalho. Que esse projeto da destruição da Previdência vai aparecer. Então, o que acontece? Se você trabalhou, por exemplo, 10 anos, 15 anos, você trabalhou com carteira assinada, ou que você conseguiu depositar aquela quantia de dinheiro para sua capitalização, da aposentadoria capitalizada, 15, 20 anos, você conseguiu aquilo, é uma merreca. É uma merreca. Principalmente por quê? Porque o banco, ele vai retirar uma taxa para administrar esse dinheiro, que provavelmente seja de 10 a 15% do montante. E mais, o que você tiver lá, que a empresa, o Paulo Guedes foi lá e viu, esse cara aqui tem 25 mil. Ele pega esse dinheiro e vai investir. Você não está lá, fala, não mexe no meu dinheiro. Ele vai investir, porque essa é a ideia, a capitalização é pegar o seu dinheiro, você depositou lá todo mês, depositou lá, e ficou, faltou leitinho, faltou isso, faltou aquilo, mas você depositou, porque aquilo é que vai garantir, você acredita que aquilo é que vai garantir a sua aposentadoria. Aí você tem 25, 30 mil reais lá. Você não vai poder retirar. Você vai ter que esperar o tempo para você se classificar na sua aposentadoria. E se você não se classificar? Se você morrer antes de se classificar? É esse o ponto. Você vai simplesmente pegar esse dinheiro e pagar a aposentadoria daqueles ricos, dos blogueiros, filho do papai, que começou agora, já pagando, e que não vai falhar um mês, porque trabalha pro titio. Ele vai receber a parte sua, porque ele ficou vivo o suficiente tempo. E ele trabalhou, por exemplo, os 35 anos necessários. Então você vai completar os 70 anos, que é isso que eles querem pôr, ou 65, vamos supor, eles querem 70, do Temer. Vamos supor que eles desçam para 65, aqui nos Estados Unidos 62 e 2 meses. Aqui onde o pessoal vive 105 anos, bebendo uísque e fumando. Então, se você completar a sua idade, mas aí você não completou o tempo de trabalho, você sempre esteve na informalidade, você foi... O governo do Temer falou que você pode ficar na informalidade. Ele tirou. Você pode ficar na informalidade. O governo do Temer falou que você pode. Então você não completa o tempo. Então você não recebe também. Mas você completou a idade. O que acontece? Aí surge os 400 reais. Que você doente, com 72 anos, sei lá quanto, com 400 reais, ninguém vai querer tratar de você, que não vai poder, vai querer, não vai poder. Vai querer, não vai poder. E você será um indigente a mais aí. Agradecido quando chegue a hora da morte. Essa reforma não deve passar como está. Ela deve passar com o apoio do povo, para não prejudicar o povo de um país tão rico em riquezas naturais
e que deve surgir um governo que pense pelo povo, um governo que tenha coração.